Muito bem, já de bate pronto, vamos falar que está tudo pronto lá no Cruzeiro para a estreia no Campeonato Mineiro. Jogo que a Band News transmite no domingo, eu narro, estarei ao lado de Diogo Ramalho, com Dimar Oliveira e todo o timaço Band de Bola. E nada melhor, né, que mais uma vitória em jogo treino para aumentar a confiança, não é? A confiança do time, da torcida, veja aí. Jogo treino contra o Atlético Esporte Aviação, ou ASA, time do país de Angola. Como não reparar no moicano do jogador número 19? Os titulares do Cruzeiro começaram jogando. A novidade era Marcelo Moreno no lugar de Borges poupado. Atuou 30 minutos e deu lugar a Júlio Batista, opção do treinador. Um bom treino para aperfeiçoar o ataque. A bomba de Lucas Silva parou no travessão. E aí, entrou ou não entrou? Até que Egídio cruzou na medida para Souza estufar a rede. A gente jogando e fazendo gol é uma oportunidade a mais, estou melhor fisicamente. Agora é só dar continuidade ao trabalho e procurar, como eu falei, segurar a oportunidade. Para a etapa final, Marcelo Oliveira colocou em campo o time reserva. O garoto Marlone tentou jogar. Acabou perseguido pelos angolanos. Recebeu uma, duas, três, 4 faltas violentas. Nossa! Quando teve espaço, cruzou na cabeça de Marcelo Moreno. É isso mesmo. O boliviano que tinha saído voltou para a partida. Coisas de jogo-treino. É bom para fazer as experiências. O Marcelo testou outros jogadores. Então, é bom que ele já chega, faça gol, nos ajude. Vai ganhando confiança, porque vai ser um cara importante para o decorrer da temporada. Acabou o Cruzeiro 2, Asa de Angola 0. Este foi o último teste do Cruzeiro antes da estreia no Campeonato Mineiro contra o RT no próximo domingo. Durante a pré-temporada foram 3 jogos treino, um deles contra o Atlético Paranaense, e 3 vitórias. Não podemos abrir mão de nada. Quando estiver jogando no Mineiro, é focar totalmente no Mineiro. Quando estiver na Libertadores, então nem se fala, né? Porque é um título muito expressivo, então vamos buscar ele aí também. Esses meninos do Asa aí, chamadeira de dar em doido, hein? Os caras batem pra caramba. Mas eu acho até que não é nem deslealdade, não. É o futebol de muita pegada, estilo mesmo. Quem assiste, né, jogos de seleções africanas, normalmente você vê que é um futebol de muita virilidade acima de tudo. Ô, Cadu, a gente apreciando aqui, por exemplo, o Marlone, participativo, muito bom. Saber que o Cruzeiro tem mais essa novidade. Marcelo Moreno na frente. Aí o Marcelo Moreno entra, faz gol, sai, entra o Júlio Batista, a movimentação continua muito boa, mas a pergunta é exatamente essa. Eu começo com você falando de Júlio Batista. A gente viu ele entrando ali, é um jogador que cadencia mais o jogo, né? Não tem tanta velocidade, a gente viu isso no Campeonato Brasileiro. Qual é a importância do Júlio Batista nesse time e onde ele pode ser muito útil, Cadu? Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. O Júlio Batista, todo mundo sabe, pode jogar em mais de uma função. Agora, no caso desse time do Cruzeiro, eu prefiro o Júlio Batista como centroavante mesmo, mais adiantado, como camisa 9, justamente por essa característica dele de cadenciar mais, de não ser um jogador de tanta velocidade assim. Quando ele entra no meio e sai o Ricardo Goulart, por exemplo, o time perde demais. Então, por isso que eu prefiro ele como centroavante, porque ele estaria no lugar de um Borges, de um Marcelo Moreno, que naturalmente também não tem tanta velocidade, são jogadores mais estáticos. Então, o time perderia menos aquele estilo de velocidade que é a maior qualidade do Cruzeiro. Para mim, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart não podem sair do time de forma alguma. Então, o Júlio Batista tem espaço sim, não estou diminuindo o valor dele. É um grande jogador, na seleção brasileira já mostrou isso, na Europa já mostrou isso. Agora, no caso do Cruzeiro, prefiro o Júlio Batista mais adiantado, porque se ele entrar no meio, o time acaba perdendo muita mobilidade. E no caso do Marlone, não perde, né? Daí, justamente, é a qualidade do Marlone, ir pra cima, driblar, buscar a ponta para cruzar. É um jogador que combina bem com esse time do Cruzeiro. Poderia entrar ali pela esquerda, na função do Willian, na função do Dagobert. É a opção que não acaba mais nessa parte do campo pro Cruzeiro. Dimara, eu olho para esse time do Cruzeiro e vejo que, de fato,
o Júlio Batista não tem lugar no time titular. Né? E olha onde a gente chegou, hein? Olha onde a gente chegou. Analisando o Cruzeiro com o Júlio Batista no banco. Isso. Você não poderia nunca imaginar uma situação dessas, né? No início do ano passado, antes da contratação do próprio Júlio Batista. De jeito nenhum. Né? É uma situação que é no mínimo curiosa. A entrada do Marcelo Moreno, a movimentação do Marlone, o Souza também, que pode ganhar vaga nesse time aí, até pela contusão do Newton. Como é que você está vendo esse Cruzeiro aí, os 2 jogos treinos, 2 vitórias, Dimara? Conversando com os nossos repórteres e as informações que a gente recebeu, o Souza com muita vontade mesmo, aquilo que ele disse, me parece que é o que ele está disposto mesmo, né? Cheio de vontade para poder beliscar e tentar uma vaga aí. Agora, você vê o que a gente fala dentro disso que você colocou aí. Imagina. Sai Marcelo Moreno, entra Júlio Batista e o Boys está poupado. Você imagina quem é o time que tem condição de ter esse tipo de situação ofensiva? De centroavante, ainda tem o Vinícius Araújo. Não é? E ainda que o Vinícius nem passou. O Cruzeiro tem mais de um time de atacantes. Claro. Mais de um time de atacantes. E de qualidade, né? A gente não está falando de um monte de gente que ninguém pode se aproveitar ou não. É que o Marcelo tem essas possibilidades todas. E eu concordo com o Cadu, a gente sempre falou isso na Band News e tudo. O Júlio Batista à frente, né? Eu gosto desse posicionamento dele. Acho que é uma excelente saída. Em termos de Libertadores, você tem um cara que tem esse corpanzil é legal, né? Que o Júlio Batista tem ali na frente, nessa marcação, para puxar tudo, que a atenção do time adversário e tá por ali, ele vai fazer muita diferença. Essa experiência dele vai ser fundamental para o Cruzeiro em termos de Libertadores. Claro, né, Everton, que a gente, a chegada do Júlio Batista na temporada passada, ele chegou já com a situação em andamento. Então ele meio que aceitou um histórico de banco, de não sei o quê, porque ele sabia que ele precisava fazer uma recuperação física, uma adaptação e tal. O tipo de comportamento que o Júlio vai ter esse ano, a gente ainda não sabe. O que foi conversado com ele, o que o Marcelo vem conversando, que tipo de situações ele tem passado para esses jogadores que têm essa condição melhor de nomes, não sei o quê. Não sei como é que o Marcelo está lidando com isso. A gente vai ver Mas Dimara, a gente sempre enaltece a velocidade do Cruzeiro, ou com o Dagoberto, aí você entra, se o William está em campo é muito rápido, se entra o Dagoberto não muda, se entra o Elber não muda, se sai o Borges e entra o Vinícius Araújo, o time até melhora, fica até mais veloz. Perde talvez um homem de referência, mas ganha em velocidade. Aí o Cruzeiro olha para o banco, tem o Júlio Batista para entrar. Aí é um jogador que cadencia mais o jogo, uma experiência absurda para o time tocar mais a bola no momento de necessidade. Aí você ainda tem o Marcelo Moreno, de repente um atacante pode ser esse cara trombador também, né, com características de um centroavante de mais força. Ou seja, são variações, Cadu, são muitas variações. E quando a gente diz do Cruzeiro entrar em todos os torneios que vai disputar em 2014 como favorito, não é questão de bairrismo, não é questão, vamos analisar para fazer média e jogar para a galera, não é isso. É porque a gente viu um Cruzeiro sobrando, e os números mostraram isso no segundo semestre do ano passado, e tem um Cruzeiro que melhorou ainda mais, se reforçou, e esse time ainda mais entrosado. Esse é o Cruzeiro para 2014. Com certeza, mas mesmo com essas variações, com tantas opções assim, eu vejo alguns jogadores no time titular, principalmente ali do meio para frente, que não podem sair da equipe de forma alguma. Por exemplo, os 2 volantes. A Dimara até elogiou o Souza e tem que elogiar mesmo, porque ele está levando muito a sério, está acreditando ali no potencial dele, mas ainda vejo Lucas Silva e Newton como inquestionáveis ali entre os volantes. São muito superiores tecnicamente mesmo ao Souza. E eu também não tiraria, Everton, de forma alguma do time, o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. Então essa briga aí das variações ficariam para 2 posições. A gente volta para falar do Cruzeiro já, porque a gente vai agora ir direto, né, lá para o Raja Grill, que inclusive é parceiro aqui da Band, onde acontece nesse exato momento o lançamento do Campeonato Mineiro. Fala ao vivo a repórter Gisele Ramos. Boa tarde, Gi. Boa tarde, Everton. Pois é, estamos aqui nesse almoço de lançamento oficial da 100ª edição do Campeonato Mineiro, aqui no Raja Grill. E os times do estado de Minas Gerais estão muito bem representados aqui. A gente está aqui perto da mesa mais importante, onde estão representantes de Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro e América estreiam no domingo, o Atlético estreia na próxima quarta-feira. Falando em Atlético, vamos falar aqui com o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, prazer falar com você. Pois é, a gente está sabendo ainda dessa informação da saída do Richarlison, isso está confirmado mesmo? Ele vai terminar a recuperação lá e depois deixa o clube? Veja só, eu acho precipitado de falar uma coisa dessa. O Richarlison é um jogador que tinha contrato com o Atlético até 31 de dezembro, teve uma lesão grave e
nós não temos de precipitar se o Richarlison vai ficar ou não. Nós temos a obrigação de recuperar o jogador e a hora que ele estiver apto, que pode ser daqui a 3 ou 4 meses, nós definirmos. Eu acho ruim esse lado da imprensa que procura definir agora a situação do Richarlison, quando por uma questão de respeito ao atleta, nós não podemos definir. Nós temos de mostrar para ele que nós vamos fazer a recuperação dele, que ele vai receber do clube e temos de definir daqui 3 ou 4 meses, e não precisa ser hoje. E de qualquer forma, continua então essa carência na lateral esquerda, né, Maluf? Vocês estão tentando aí o lateral casco do Newell's Old Boys, como é que está essa negociação? Não, a gente não fala de contratação, mas nós temos o Lucas Cândido, que é um jogador que terminou o campeonato, terminou a temporada jogando como titular de lateral esquerdo, e contratamos agora o Pedro Botelho, um jogador que tem uma passagem boa pelo Atlético do Paraná, um jogador que tem uma experiência internacional e que vai ficar fora 3, 4 jogos por estar vindo de uma recuperação de lesão. O Lucas também machucado, então provavelmente o Paulo Autuori deve improvisar aí nessa posição. Por isso que nós contratamos o Paulo, né? Para que ele tenha essa opção de fazer as mexidas que ele achar necessária, mas nós não temos de preocupar. A temporada tem 71 a 75 jogos para o Atlético. E um jogador ficar fora do primeiro jogo ou do segundo jogo não muda nada. Nós vamos estrear no dia 29 e já na segunda rodada contra o Tupi, se nós não conseguirmos adiar o jogo do Campeonato Mineiro, nós vamos jogar com a equipe juniores, que nós vamos viajar para a Venezuela no sábado. Agora, falando do Campeonato Mineiro, a gente conversava aqui em off, você dizendo que é um dos campeonatos mais rentáveis para o Atlético, então a expectativa é muito boa para esse ano, já que são 2 campeões, né? O Atlético campeão da Libertadores e o Cruzeiro também campeão do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que o Campeonato Mineiro é um campeonato rentável, tem mostrado isso. É um campeonato justinho, curto e muito bem organizado. Prova é que o Brasil inteiro, nessa mudança que teve de ter nos estaduais, queria ter um campeonato como o nosso. Financeiramente, é a segunda competição mais rentável que o Atlético tem como jogo mandante. E a gente dá uma importância grande ao Campeonato Mineiro, por ser um laboratório onde você tem condição de preparar a equipe para as disputas mais importantes. O Atlético vai entrar forte nesse Campeonato Mineiro. Bom, Maluf, obrigada. Pode continuar seu almoço aí. Everton, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou tentar conversar com algum representante do Cruzeiro para a gente também falar da situação, expectativas, contratações. Daqui a pouquinho eu te chamo aí. Parabéns, Gisele. Parabéns pelas perguntas aí. Uma informação em primeira mão, pelo menos eu imagino que eu não tinha lido, não tinha visto isso em nenhum programa, de que o Atlético pode entrar em campo e deve entrar em campo com a equipe de juniores por causa de horário, de datas, né, de Libertadores e também de Mineiro batendo praticamente juntas. Então, o Atlético vai a campo com o time de juniores. Exatamente, porque ele estreia na Libertadores fora de casa, né? E aí, evidentemente, se ele não conseguir adiar o jogo que ele tem pelo Mineiro, que seria no final de semana, porque os jogos da Libertadores ocupam as datas de meio de semana. Acho difícil o Atlético conseguir esse adiamento. E às vezes vai embolando tudo também, né? Fica meio complicado, né? E aí o Maluf revela em primeira mão, o Atlético não tinha falado sobre isso, não vai entrar, não é com o time reserva, não é com os juniores, ele foi muito claro, ou seja, pode ser o time que estava disputando a Copa São Paulo, que está aí preparado, veio na história, que é o time de juniores do Atlético, e efetivamente aí, não sei nem se usando comissão técnica também do Atlético, acredito que, eu ia perguntar ao Cadu. É o expediente que tem acontecido muito no sul do país, né? Inter e Grêmio não estão utilizando seus jogadores principais, estão utilizando um time sub-23 mais para sub-20 até, a maioria dos jogadores com menos de 20 anos, no caso do Grêmio, nem o treinador principal acompanhando a equipe, né? Acho que pode ser o caso, sim, do Atlético, porque se for escalar exatamente o time júnior, é melhor colocar o treinador que já trabalha com eles o tempo todo, já conhece. Aliás, para mim, até o Micali, que é o treinador do Júnior, é até pouco elogiado na nossa imprensa. Fala-se muito do trabalho do Júnior como um todo, talvez de diretores, de organizadores que também têm seus méritos, não estou querendo desmerecer, mas o Micali, para mim, todas as entrevistas que eu fiz com ele, super antenado, conhece tudo de futebol, então estaria bem servido o Galo e não seria um erro de forma alguma escalar o time júnior, na minha opinião. Agora, eu tenho uma dúvida, e aí eu gostaria até que vocês falassem sobre isso também. Será
A gente está vendo meio que uma, entre aspas, crise em algumas federações pelo Brasil. Não é? Porque as federações não estão conseguindo vender patrocínios, e isso até ano passado aconteceu de forma... Aliás, as federações normalmente eram procuradas pelas empresas. Esse ano, algumas federações pelo Brasil não estão conseguindo negociar o patrocínio. Aí você tinha uniforme dos árbitros com patrocínios e tal. Em algumas federações não conseguiram. Muitas não conseguiram. Aqui em Minas, a Dimar até pode falar sobre isso. Pelo menos até ontem, não tinham conseguido vender. Aí eu pergunto, um campeonato onde a gente vê essa situação da Federação Mineira, né? Sai o Schettino, aí lacra a federação, aí volta o Schettino, e aí fica esse impasse dentro da federação. Então nós temos essa questão, ainda passando por um ano atípico, de Copa, eleição, então muita gente aposta num ano de muito dinheiro no mercado, outros dizem que não. E aí os times, alguns optando por jogar com a base. Será que isso não vai fazer com que a televisão até pague menos a partir de um determinado ano? Eles devem fazer uma renovação do contrato do estadual, acho que a partir da próxima temporada, né, que vai acontecer essa renovação. Agora, essa questão específica das federações, passa por duas situações, que é o investimento dos patrocinadores na Copa do Mundo, o que tirou muito desses investimentos nos campeonatos estaduais, porque neste momento, no primeiro semestre, a galera está de olho mesmo, na Copa do Mundo, e por outra coisa, a questão da credibilidade desses veículos, né, de ter seu nome associado a essas entidades, melhor dizendo, tá muito complicado, porque cada hora aparece um rolo em algum lugar diferente. A própria situação da Federação Mineira aqui foi muito falada. Então, como é que você vai ter a sua marca associada a isso? O que, na verdade, é um erro dos investidores também, né, e aí passa pelo trabalho muito ruim que se faz em marketing em algumas situações, porque as federações podem associar várias outras circunstâncias a placas em estádios, né, no campeonato todo, ou seja, o que está se oferecendo para o patrocinador é muito pouco para o retorno que ele precisa ter. Então é esse trabalho de marketing que a gente cobra tanto aqui que é necessário. E naturalmente faltando dinheiro, naturalmente faltando dinheiro nas federações, os clubes do interior serão os que mais vão sofrer. Com certeza. A curto e médio prazo, aliás, a médio e longo prazo, os clubes do interior vão ficar com uma situação ainda pior, né? Lamentavelmente, se nada for feito. Por isso eu defendo aqui, vou falar mais uma vez, que o Claré deveria ser esse presidente da federação. Porque, assim como o Cadu disse aqui, um cara antenado que pode fazer uma grande revolução lá dentro. Com experiência principalmente onde mais se precisa para alavancar dinheiro, não é isso? Olha aqui, artilheiro, jogador da seleção brasileira, mas com titularidade ameaçada no Galo. Esse é o Jô, que corre inclusive para não ver o banco de reservas se aproximar. Será que ele está preocupado? Olha aí. Jô em busca de um ano inesquecível. Mas como seria um 2014 perfeito para o atacante? Seria artilheiro do Campeonato Mineiro, campeão de novo da Libertadores, se possível artilheiro, e chegar na Copa do Mundo e ser campeão. E no Brasileiro a gente viu no que vai dar. Jô, o cara da alegria no Atlético, está sempre de bem com a vida. Motivos não faltam. Passei por alguns momentos difíceis. Então acho que às vezes a gente não tem motivo de ficar triste, né? A gente tem saúde, tem condições de trabalho bom, família tá tudo bem, vai vir um filho aí, graças a Deus, e com saúde também. Jogador de seleção brasileira, artilheiro do Galo em 2013 com 19 gols. Chegou a receber propostas do futebol europeu. Não tem como negar. Jô está muito valorizado. Mesmo assim, o atacante não tem lugar garantido no time titular do Atlético. No início da semana, Paulo Autuori chegou a fazer o esboço do time titular. Guilherme entre os 11 e Jô no banco. Quando chega um treinador novo, acho que todo mundo começa do zero. Apesar dele já conhecer alguns jogadores, todo mundo tem chance. É que ele falou, tem que todo mundo se preparar. Porque são 2 torneios agora e com certeza ele vai usar todo mundo. Mas Jô está acostumado com a concorrência, com a pressão. Nada de ficar cabisbaixo. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Olha, reconheço, valorizo cada jogador que chegou, que estava lá e tal, mas não vejo ninguém com qualidade superior ao do Jô, principalmente numa Copa Libertadores, onde ele conquistou e foi muito importante para o Atlético. Vamos voltar lá, a situação lá do Rádio Agrícola. Simbora aqui, cadê a Gisele Ramos? Alô, Gisele Ramos. Agora ao lado do presidente do Cruzeiro, Gilvani Pinho Tavares, fala ao vivo conosco, volta direto do lançamento do Campeonato Mineiro. Diga, Gisele. O lançamento
ainda não foi lançado, Everton. Por enquanto o pessoal está só almoçando. O presidente ainda não almoçou, mas vai nos conceder essa entrevista aqui rapidinho. Presidente, sua expectativa para o Campeonato Mineiro? O Cruzeiro chega com status de campeão brasileiro, com 4 reforços. A expectativa é boa? É muito boa. Nós mantivemos o nosso plantel, né? Nosso time principal, com quase todo o plantel. Ainda reforçamos com alguns jogadores que se destacaram nos seus clubes, que a gente tem esperança que vão reforçar bastante ainda o nosso elenco. E subimos jogadores da base importantes que vão se destacar nesse ano também, como outros do ano passado se destacaram, que subiram da base. Então a expectativa nossa é de que esse ano o Cruzeiro ainda chegue mais forte no Campeonato Mineiro do que o ano passado. Porque o ano passado nós havíamos acabado de formar a equipe e fomos disputar o Campeonato Mineiro. Esse ano a gente vai chegar um pouco mais forte porque o time já está mais entrosado, e nós tivemos um bom tempo de pré-temporada na Toca 2. De maneira que a esperança nossa é muito grande de que a gente possa fazer um grande Campeonato Mineiro que tem tudo para ser um dos melhores de todos os tempos, já que o Atleta também manteve seu plantel, a América se reforçou bastante, clubes do interior estão se reforçando e treinando há mais tempo. Então a gente espera que seja um grande Campeonato Mineiro, que a torcida goste, que apoie o nosso clube, que venha aderir o nosso programa de sócio-torcedor. Não pode deixar de ser o nosso garoto propaganda do programa de sócio-torcedor, e a torcida tem atendido o apelo. Agora também eu estou convocando os torcedores do interior para virem aderir o nosso projeto de sócio-torcedor, já que esse ano, além de tudo, nós temos Copa Libertadores, e o torcedor do Cruzeiro é apaixonado por Copa Libertadores, então nós esperamos que um número muito grande de torcedores do interior venha aderir ao nosso programa e venha atingir aquela cota de 100 mil sócios torcedores que eu propus para 9 anos, que eu quero abreviar para 1 ano e meio. Agora o torcedor está na expectativa, presidente. Neilton, vem ou não vem? Cruzeiro já fez proposta, está nesse imbróglio aí, como é que tá? O Neilton é jogador do Santos até maio. O torcedor tem que entender o seguinte: o Santos cede o atleta, mas cede o atleta por um valor muito alto, muito elevado. É um grande nome, é um atleta que está sendo pretendido por grandes clubes brasileiros, até clubes estrangeiros, mas o contrato dele termina em maio. E a torcida há de entender que se a gente pode trazê-lo sem despender quantia tão vultosa como o Santos quer agora, já que ele já mostrou o desejo de não querer ficar no Santos, e até espontaneamente veio com o empresário dele a Belo Horizonte conhecer as instalações do Cruzeiro, a Toca 2 e a grandeza do time, nosso clube. Então a gente espera que ele continue com esse pensamento, ele, o empresário, e que em maio, quando terminar o contrato dele com o Santos, ele venha para o Cruzeiro sem a gente ter que gastar tanto dinheiro. Eu não quero dar mais expectativa para a torcida do Cruzeiro, porque o Santos pode negociá-lo antes de terminar o contrato dele, e a gente não vai brigar com um clube como o Santos, que a gente tem uma boa política com eles. Nós não estamos atrapalhando a vida do Santos. O atleta é que veio aqui, mais o empresário, e deixaram claro para a gente que o contrato termina em maio e que eles não pretendiam continuar no Santos e tinham todo o interesse de vir para o Cruzeiro. Se isso continuar, possivelmente em maio a gente pode trazer o atleta, mas não vamos atrapalhar e nem atropelar a negociação que o Santos está fazendo com outros clubes. Eu tenho esperança que o atleta continue com o pensamento de vir para o Cruzeiro, já que ele gostou muito do clube, gostou das instalações do Cruzeiro, ficou bem impressionado com o que viu, o empresário também. Então, a esperança nossa é que ele venha em maio, se não firmar contrato com outra equipe. Agora, outra expectativa do torcedor, presidente, em relação ao craque Everton Ribeiro. Parece que chegou uma proposta aí do Shakhtar pelo Everton. Inclusive, o Cruzeiro seria beneficiado com empréstimos de 2 jogadores, que seria o Wellington Ney e o Dentinho. O senhor confirma isso? Não, as propostas que tem feito para o Cruzeiro, nenhuma delas chegou nem perto do que a gente poderia aceitar para negociar o Everton Ribeiro. Ele também não está preocupado em deixar o Cruzeiro agora, está satisfeito com o clube. E nós temos certeza que o atleta que foi escolhido pela unanimidade da imprensa brasileira, da Crônica Esportiva do Brasil, em 2013, como o melhor atleta brasileiro, vale mais do que eles estão oferecendo para pagar. Eles têm feito propostas iguais a essas que
que fizeram pelo Everton Ribeiro, por outros atletas nossos que ainda nem jogaram no time profissional do Cruzeiro. De maneira que a proposta é baixa ainda para o valor do atleta. Nós não vamos diminuir o valor do atleta porque pagam muito mais lá na Europa do que estão falando. Mas ainda não tem nenhuma proposta oficial. Tem boatos, mas não tem uma proposta oficial. E se chegar a um valor condizente com aquilo que a gente acha que o Everton vale, nós vamos estudar, nós vamos conversar. Por enquanto não chegou. Tá certo. Então o torcedor pode ficar tranquilo, a gente vai deixar o presidente almoçar. Muito obrigada, viu, presidente? Sucesso no Campeonato Mineiro. Obrigada. E é com você, Everton. Beleza, Gisele Ramos, muito obrigado. Brilhante trabalho no lançamento, no palco do lançamento do Campeonato Mineiro, o lançamento oficial. Daqui a pouco a gente volta para lá, porque afinal de contas, a grande pergunta que a torcida do Cruzeiro quer saber, principalmente das outras organizadas, é sobre a proibição, não é? De que nenhuma torcida pode levar bandeiras, faixas, instrumentos, etc. Nenhuma delas, mesmo as que não participaram dos problemas no final do ano passado. Então daqui a pouco a Gisele volta de lá e aí muita gente do Cruzeiro ainda para falar sobre essa questão e vai entrevistar naturalmente outras pessoas ligadas ao Atlético. Você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 386 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 13 por dia. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Então você está com dúvida ainda? Você vai pegar seu telefone agora e vai ligar o 3003-4443. E olha que moleza. Você que vai comprar hoje irá receber, aliás, concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. Então você vai ligar agora, 3003-4443, porque imagina você aí, de carro novo, gastando menos de R$ 13 por dia e com R$ 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não pode perder. Então você vai ligar nesse minuto, 3003-4443 e tirar todas as suas dúvidas. Seu Chevrolet, por parcelas de R$ 386 é só na Brasil. 3003-4443. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia, baixo custo de manutenção, mas tem que ligar. E se você tem CNPJ, atenção, hein? Temos condições ainda mais especiais para você. Já ligou? Tempo é dinheiro. 3003-4443. Não deixe seu sonho para depois. Vai começar o ano bem, conquistando o seu carro zero agora e com quem eu compro eu confio. O Consórcio Nacional Chevrolet Brasil vai resolver e ajudar a realizar o seu sonho. Ligue agora, 3003-4443. É Chevrolet Brasil, um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais. Até já.